Simplesmente craque Neto volta a falar do Flamengo nesse domingo no apito final, como resposta ao vídeo que o Mauro César falou que o Neto criticou o Flamengo. E simplesmente o Neto, ao invés de atacar outra vez o Felipe Luiz, meio que cutucou e depois se rendeu ao nosso treinador. Então se liguem só, porque depois dessa polêmica, o craque Neto pausou e disse que sim, o Flamengo vai lutar por tudo e não vale a pena discutir muito com ele sobre o Hugo Souza fazer falta ou não, porque o Flamengo nem do Gabigol sente falta. Se liguem só no desabafo do craque Neto, mas primeiro vamos ver o vídeo do Mauro César para você entender um pouco o contexto. Usou inclusive de um argumento bem interessante, o Neto fala por tanto tempo, né, que acaba de repente errando aqui ou ali. Eu pessoalmente gosto do Neto, me dou muito bem com ele, todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos, ele sempre me tratou muito bem. É um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa, mas ele é polêmico e às vezes eu acho que ele se excede um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, mano, vou falar isso aqui no programa de Neto, não fale isso, não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo já teve goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, o Flamengo não teria sido legal com ele, enfim. Convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? Primeiro falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área do programa às 11 da manhã. Com a Alain Bimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. E eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, deixou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, ele é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, com um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo, Copa do Brasil, empata no Maracanã, ele está vencendo até, mas está empatando. Último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo. Porque perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? O Diego Alves estava contundido e tal, ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades e joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A torcida pegou no pé. Como a do Corinthians pegará no pé se ele começar a falhar de novo daquela maneira. Ou de qualquer goleiro. Tal como tiraram então, Cássio. o Hugo ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se queimou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo, naquela fase, que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1, o Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Mas depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais, e, bem, acabou perdendo espaço, foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube, ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida, e aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro. O Cássio já tinha sido... estava saindo, indo para o Cruzeiro, tinha que arrumar um goleiro. E o Hugo. Teve outros nomes pautados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais, tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu a volta por cima, como falou o Felipe Luiz. Ele segue a vida dele no Corinthians e o Flamengo segue a vida dele também com outros goleiros. O Renato Abreu foi um jogador importante do Flamengo durante um bom tempo. Você se lembra dele com toda certeza. E o Renato Abreu foi dispensado pelo Corinthians. Isso acontece. Então, assim, eu acho que nenhum rubro-negro tem que ficar falando do Hugo
Ele que seja feliz, ele tem a oportunidade dele, ele tem que ter a chance dele e está aproveitando. Que ele seja feliz do Corinthians. No Flamengo, a gente não ia jogar. Não ia jogar. A torcida ia pegar no pé dele, a torcida ia, sabe, a torcida não esquece as falhas que ele cometeu. Então, o melhor foi sair. Que bom para ele que ele encontrou um clube importante como o Corinthians, onde ele se encontrou. Que bom para o Corinthians que arrumou um goleiro que está fazendo sucesso na sua meta. E segue a vida, gente. Segue a vida. É assim que funciona. Segue a vida, mano. Segue a vida. E, sabe, eu não vejo motivo para esse tipo de discussão. É lamentável que isso seja debatido. E eu vou mostrar para vocês aí. O Neto pergunta no programa dele se o Flamengo já teve goleiros. Depois disso, o Neto, ainda no apito final, ontem domingo, falou sobre o jogo do Fla-Flu e falou sobre essa declaração do Felipe Luiz, do Hugo Souza fazer falta pro Flamengo. E basicamente uma resposta ao vídeo do Mauro César, manos. E como vocês viram no vídeo passado, eu tenho a mesma. Flamengo não sente falta do Hugo. Por que o Neto insiste em dizer que o Flamengo sente falta do Hugo? O Flamengo não está sentindo falta do Hugo, não está sentindo falta do Gabigol, não está sentindo falta do Everton Ribeiro. Está pronto para competir essa temporada inteira. O Neto ainda falou isso, que o Flamengo está pronto para competir para tudo nessa temporada. Eu sei que vocês concordam com o que o Neto fala nessa parte, mas se liguem só na polêmica que ele tentou fazer em cima do Flamengo. Um jogo horrível, um jogo feio, mas que, de uma certa maneira... acho que para o Flamengo talvez seja um resultado até menos pior do que para o Fluminense, que ganhou do Vasco no último confronto de clássico, de 2-1, estava numa fase ruim, ganha um jogo e empata outro, não é tão ruim para a equipe do Fluminense. Vamos lá, Flamengo e Fluminense. Qual a ideia de Flamengo e Fluminense para você, Marília Ruiz? Olha, realmente, como você falou, Neto, do jogo a gente tira muito pouco. O Flamengo teve uma chance boa no finalzinho do jogo, quase aos 90, uma chance de um cabeceio do Cebolinha, foi a melhor chance do Flamengo na partida. E pela primeira vez, foi uma declaração que eu considero infeliz do Felipe Luiz, que ao falar que é muito mais difícil ser o Flamengo, porque o Fluminense não tem o peso do Flamengo, ele desconsidera isso que você falou, da importância do Fla-Flu, dos momentos, evidentemente, dos elencos dos dois times. Boa parte da carreira do Felipe Luiz ao lado de Simeone, ele destruiu mais do que ele construiu, porque na Espanha jogavam mais bola, ou propunham mais o jogo, tanto o Real Madrid como o Barcelona. Eu acho que essa frase ela é desnecessária porque ele é um cara tão sereno, né? Tem sido um cara tão espetacular nesse pequeno pedaço aí que ele é treinador de futebol. Essa frase desmerecendo o Fluminense eu não achei legal. Não, e o mais curioso é que o Felipe jogou no Atlético de Madrid, que tinha essa postura defensiva. Bola, não, você está falando de postura. Atlético de Madrid? Sim. Mas a postura do Atlético de Madrid. Daquele Atlético de Madrid era defensivo. Era defensivo porque não dava para encarar Barcelona e Real Madrid. Então, cada um. Não podia ter falado que ele no futebol, cada um usa a arma que tem. E sabe que é? Se eu sou um adversário, eu não vou deixar o Flamengo jogar. Isso é um tanto quanto óbvio, né? E o Flamengo tem que saber sair dessa marcação. Para você, o Flamengo e Fluminense, meu querido Godoy? A declaração dele foi correta, pô. O momento hoje do Fluminense é esse mesmo. Não tem essa obrigação. E essa voz? Che. Essa responsabilidade de ganhar, porque o time é fraco. Está jogando ainda abaixo daquilo que a expectativa do torcedor do Fluminense deseja. Que, por sinal, com todo o respeito que o Fluminense merece, no final do ano vocês vão ver onde chega o Flamengo e aonde chega o Fluminense. Sim. O Flamengo vai lutar para ganhar tudo esse ano. Vai lutar para ganhar tudo, ter um time forte, um treinador bom, um ambiente bom. A obrigação é essa e o Flamengo entra para ganhar tudo. O Fluminense, talvez, para permanecer.